Queridos alunos, mais um Falando em Português. Aliás, gostaria de agradecer colegas que assistiram a aula explicativa de uma questão do professor João Marcos de Camille Gil, formação da UNB, o professor falou UNB, eu já lembro do CESP, eu também, todo mundo, né? Formação da UNB, instrutor, mas veja, ó, instrutor da ESAF, pior ainda, português lá é pior ainda, e professor com muita experiência, graças a Deus. Bom, mais uma vez o professor João foi chamado para tratar de uma questão, e o motivo foi justamente o que vocês pediram. Professor, falando em português, ele às vezes traz uma placa de rua, né, um comentário de jornal, mas é legal quando vocês trazem também questões de prova, para a gente poder aplicar e tal. E mesmo para mim, professor, que não faço concurso público, é legal aprender. Aliás, vamos combinar, o sujeito está vivo, está encarnado e não está aprendendo, né, João? Não está adiantando nada, não é, mestre? O mundo é para aprender mesmo. Não é? Bom, João, obrigado de novo por estar aqui, mestre. Eu agradeço de coração pela oportunidade. João, essa questão que vai se apresentar agora, o senhor vai ficar bravo, porque o senhor fala que não tem aluno burro, mas você sabe como que eu me sinto diante dessa questão aqui? Deixa eu pôr na tela para os alunos. Sabe como que eu me sinto, João? Não faz. Não, eu faço. Que eu isso, faço. rapaz? Ave Maria, acabei levando... Eu me sinto desse jeito, professor. Sabe por quê? Porque eu nunca sei qual é a frase correta aqui. É um inferno esse diabo aí. Eu olho para lá, falo, o que é isso aqui? Vamos ver então. Vamos ver isso aqui, professor. Sabe por que eu odeio questões? Eu falei, juro, eu não estou brincando. Eu falei, João, eu erro essas questões. Ele falou, por quê, Lê? Cara, eu acho a pior. Quando uma coisa fala assim, João, olha o termo tal, o que ele é, o que ele faz, olha o uso incorreto da vírgula, eu acerto, eu dou um jeito. Claro, o jeito tabajara de resolver. Agora, normas de concordância estão plenamente observadas. Mestre João, eu preciso da sua tábua da salvação aqui. Vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa. Pois não. Primeira informação importante para todos vocês, nossos queridos alunos. É. O enunciado, ó. As normas de concordância estão plenamente observadas na seguinte frase. Ok. Gente, é o seguinte. Concordância em português, que é uma parte da sintaxe, pode ser concordância nominal ou concordância verbal. Tá? Aí no enunciado aparece concordância. Ok. Né? Só concordância. Só concordância. Então, ele pode estar querendo as duas, ou pode estar querendo uma só, e assim por diante. Tá. Né? Como nós já vimos a questão e tal, né, sabemos que nesse caso se trata de concordância verbal. Tá, a entendi. norma, vamos lá, a norma número 0, eu falo nem número 1, é número 0 de concordância verbal, prevê que o verbo se adapte ao sujeito da oração. Tá. Em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira. Primeira pessoa é a pessoa que fala, segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, terceira pessoa, a nossa preferida muitas vezes é a pessoa de quem se fala. Tá, Né? tá bom. Bacana? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Posso ler A, mestre? Você pode tentar fazer A, vai lá. Vai, vamos lá. Ao estilo verborrágico do típico escritor do começo do século, foi contraposto pelos modernistas novas maneiras de se fazer literatura, num estilo mais próximo da oralidade e do coloquial. Vamos analisar frase por frase, que parece que o pessoal até separou para nós, professor. Por que o senhor pediu para a colega aqui dos materiais separar e dar destaque a foi e novas maneiras? Só para relembrar coisas que vocês já aprenderam em algum momento da vida, sujeito é o termo do qual se diz algo. Beleza. Se a norma básica de concordância verbal prevê que o verbo se adapte ao sujeito, a primeira coisa é descobrir qual é o sujeito também. Legal? Então, olha lá, ó. O termo do qual se diz algo é novas maneiras, em destaque aí. Olha lá, ó, novas maneiras foi contraposto. Não Nossa, vai dar, né? o termo do qual se destaca é novas maneiras, Novas maneiras é o termo do qual se diz algo, por isso é que é sujeito. verborrágico do tipo de tal foi contraposto pelo poder de novas maneiras. Por que que, vamos ver, ó, por que que estilo verborrágico, ao estilo verborrágico do típico escritor do começo do século, não pode ser um sujeito? Aprenda. De cara a pessoa ia pôr isso aí, viu, João? Pois então, olha só, é porque as pessoas estão acostumadas com a ideia de que o sujeito é o que inicia o período. Isso não, essa questão da posição, tanto faz como tanto fez. O sujeito, moçada, não pode vir preposicionado.
Ao é preposição. Portanto, esse termo que inicia esse período já não é sujeito. Tá bom. E, para completar o seu raciocínio, sujeito é o termo do qual se diz algo. Olha lá, ó. Foi contraposto, blá, 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 diz algo a respeito de novas maneiras. Só que tem que concordar em número e pessoa com maneiras. Então, não pode ser maneiras foi. Maneiras foi contraposto, não vai dar. Tem que ser maneiras foram contrapostas. Por isso que o senhor pediu e a colega parece que entendeu tudo mesmo que o senhor falou. Pois é. Novas maneiras de fazer foi. Tá errado esse troço. Completamente. O que estaria correto, né, mestre, se estivesse escrito foram. Isso. E para os nossos alunos ficarem ligados é o seguinte: nesse tipo de questão, normalmente a ordem está invertida ou o examinador usa termos intercalados entre o sujeito e o verbo para dificultar essa relação necessária entre o verbo e o sujeito. Parece que isso vai acontecer agora, professor, porque o que está ali não é grifado, está riscado mesmo. Subscrito, aí sei lá. Essa parte. Então, quer ver? Ó, o aumento da frequência das consultas aos dicionários eletrônicos, instalados em boa parte dos computadores. Esse termo que está riscado, vamos chamar de riscado mesmo. Ele está intercalado entre o sujeito e o verbo. Nesse tipo de questão, é comum esse tipo de truque. O cara põe 1, 2, 3, às vezes, vários termos intercalados entre o sujeito e o verbo. A pessoa fica doida. Fica completamente desequilibrada. Aliás, João, pelo que eu estou vendo, eu poderia tirar esse diabo daqui. Completamente. O aumento da frequência das consultas dos dicionários parece evidenciar. Tá, mas agora uma coisinha bacana para os nossos alunos. O sujeitão, que é o termo do qual se diz algo aí, é o aumento da frequência das consultas aos dicionários eletrônicos. Moçada... Eu aprendi a regra e eu quero aplicar. O senhor falou que é o termo do qual se diz algo. Então vamos ver. O aumento da frequência das consultas dos dicionários eletrônicos, parece... o que realmente está a se falar, o termo do qual é o aumento da frequência. Então, meus alunos queridos, é o seguinte, ele colocou parecem para você se iludir e achar que esse verbo no plural está certinho aí e tal, concordando com dicionários eletrônicos, que é o que está mais próximo. O cara é muito malvado. Entendeu? Mas não é. Então venha de trás para frente, Qual o primeiro substantivo no sujeito? Vamos lá, responde você. Frequência. Não, vamos lá. De trás para frente, o sujeito é o aumento da frequência das consultas aos dicionários eletrônicos. Desculpa, pera um pouquinho, João. Qual é o primeiro... Deixa eu grifar aqui o inteirão aqui, né? Isso, faz isso. João. Qual é o primeiro substantivo eletrônicos, dicionários eletrônicos. Dicionários. Ok. Que é o substantivo. Ok. Pode ser núcleo do sujeito? Não. Eu acho que não, porque em algum momento você me explicou uma preposição antes. Que esse A aqui de preposição... Vem vindo de trás para frente, meus queridos alunos, fica mais fácil. Fica mais fácil de fazer isso. Vamos lá. Qual é o próximo de trás para frente? Vamos lá? Consultas. Pode ser núcleo do sujeito? Não. Tem um mas consultas parecem, mas não pode ser núcleo do sujeito porque tem uma preposição antes. Vamos ouvindo mais um pouquinho. É assim que você vai fazer na prova. Frequência. Pode ser núcleo do sujeito? Não. Também não, porque tem veio uma preposição antes. Sobrou qual substantivo para ser núcleo do sujeito? Aumento. Então, aumento parecem? Não vai dar. É aumento parece. Pô, João, isso aí com você fica fácil, diabo. O aumento da frequência parecem não. Seria o correto ali, parece. Boa. Parece que as palavras vão pulando aí com esses toques. Boa. Vamos lá. Não é A nem B. Agora, ó, desculpa, gente, deixa eu mostrar só como é que é a prova original, porque o João que fez as palavras pularem aqui, ó. A prosa de Mário Quintana, assim como muitos dos textos de sua obra poética, são caracterizadas pela ironia e pela aparente simplicidade da linguagem e do pensamento. Só que quando as palavras pulam, olha lá o que acontece. A prosa de Mário Quintana tem um termo ali que também que não precisa dele, né, João? Intercalado só para atrapalhar a observação. Então poderia ter assim, a prosa de Mário Quintana, assim como muitos dos textos de sua obra poética, escritos já de longa data, tudo isso... Desde 1940,
Quando as nossas avós andavam ainda de triciclo. Mais uns E meses o cara aqui. vai indo. Você vai ver se eu não estou dando aula. O cara vai indo. A prosa de Mário Quintana, assim como muitos são caracterizados. Eu vou fazer aquele negócio que o senhor falou de trás para frente. Vamos lá. O sujeito é o termo do qual se diz algo. É a prosa de Mário Quintana, já está em destaque. Está em destaque. Tá bom. Tá. De trás para frente, qual o primeiro substantivo? Nome. Mário Quintana. Mário Quintana. Pode Ok. ser núcleo do sujeito? Não. Não, porque está com preposição antes. Puxa, bacana Então essa... sobrou Quem que... chama essa técnica? De trás Hã? para frente? Eu gostei. É a técnica João Marcos de Gostei. Oliveira. Então, tira esse diabo aqui, legal. Isso. Agora ficou a prosa. Vem- Prosa. Prosa é o núcleo. Então, prosa são? Não, prosação não, prosa Não é. vai dar, prosa é. Ah. E tem um problema lá. É caracterizadas? Também não vai dar, né? É caracterizada. É verdade. Além de tudo, ainda tem... É verdade. Então, Tá porque isso é um fora. verbo só. Isso é um verbo só. São caracterizadas é um Boa, verbo só. boa. E não pode ser são. Aham. Porque é prosa. Então, prosa é caracterizada. Pronto. Muito E bom. segue dama, que Como é é que eu a estou carta da vez. gostando disso aqui? É incrível. Eu acho que você devia mudar sua área de estudo. Não, eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender. Adoro. Escritores rebuscados. Olha lá, vai lá. Aliás, vamos uma ver das se você coisas, aprendeu João, que legal. fica para todo mundo, né? Demora-se muito. Eu acho que eu sempre tive isso, confesso. Acho que é um privilégio que eu tive, alguém me ensinou isso. Mas não tem nada tão gostoso e tão triste ao mesmo tempo, que se fosse lembrar. O tão gostoso é o brilho dos olhos de aprender. E o tão triste, né, João? É falar para o aluno que tem de fazer trabalho, porque aquilo vai ter uma nota tal. Não tirar do aluno aquilo que é a alma dele, fazer um trabalho. Eu adoro professores que falam assim, ó, semana que vem nós vamos fazer um teatro e nós vamos discutir os poetas. Os alunos vêm empolgados, leem os poetas e tal. Ou seja, se um professor não incutir isso nos seus alunos, né, João? Ele não... Eu não sei não, cara. Eu vou me aproveitar aqui. Eu vou pedir aqui a sua presença aqui, ó, para quem sabe a gente faz um curso de literatura aqui no EAF, hein? Pô, legal, eu aceito. Se o Acho senhor que essa é uma coisa bacana, hein? Eu gosto, eu Pode gosto. ser uma coisa bacana, hein? Pensa bem nessa possibilidade. Um curso de literatura, vamos embora, você cara, topa? Eu topo. Eu tava com isso engasgado já aqui a fim de falar, mas agora eu tomei coragem. Tá bom, vamos lá. E tem uma coisa, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Pois não, mestre, Meu só fala pai o que o senhor dizia, quiser. quando eu abandonei o curso de medicina, É. logo nos inícios, e meu pai ficou meio chateado. Aí eu falei que ia ser professor de português, eu queria ser O senhor professor de iniciou português, medicina, eu mestre? comecei. É. Aí eu falei pro meu pai que eu não queria aquilo e tal, ele ficou meio chateado, eu falei que eu já tinha passado no vestibular para letras e que eu queria ser professor. Ele ficou meio chateado. Aí ele falou assim, meu filho, é o seguinte, depois de uns 2 dias sem falar Você viu que nada... a palavra chateado substituiu puto? É, desculpa. puto, Não queria falar mas isso. Eu sou bom é aluno. porque é um palavrão e tal. Aí ele falou assim, meu filho, médico ruim mata o corpo, professor ruim mata o espírito. Então, se você quer ser professor, seja bom naquilo que você vai fazer. E até hoje eu sou movido por esse ímpeto. Muito bom, Messi, muito bom. Escritores rebuscados. Vamos lá. Vamos tirar o Como Coelho Neto, contemporâneo de Rui Barbosa. Caramba. Desde sua infância, É. pararé, tarará, Teve inegável Então, responsabilidade no grande prestígio que o discurso grandiloquente. Grandiloquente é palavroso, Grandiloquente. verborrágico, eloquente, Grandiloquente. em tom grandioso, E pomposo em tom adquiriu de no hino Brasil. nacional. No final do século XIX e início do século XX. Vamos lá. De quem que nós estamos falando? Qual o termo de desculpa? Sujeito é o termo do qual se diz algo. Então, Os escritor escritores rebuscado. rebuscados já está em destaque. Qual o núcleo? Só tem um possível. É o substantivo escritores, não é? É. Então, escritores teve? Ah, essa foi tranquila. Essa foi a mais fácil. Pô, beleza. Essa foi a mais fácil. Bacana, matamos. Bacana. Essa aí tá. E esse Olha, negócio de como coelho, né? Tem, o Serra, nas Agora- entrevistas dele, ele come todo mundo. Você já viu? Como Dona Maria, assim como Dona não sei o quê. Esse como não ficou bom aí também. Aqui a gente tem que tirar essa virgulinha, Lê. É? Porque nós já tiramos o termo intercalado e escritores rebuscados, vírgula, tiveram, não vai dar, porque sujeito e predicado Ah, não. nunca se separam por vírgula. Tá. Foi uma pequena... Ah, fui tá. eu, Tira daqui. a culpa é Não, completamente não, minha. obrigado, mestre, é bom. Foi eu que... Não poderia Eu ter, que não tinha visto. porque estaria separando aí o Falha verbo, dos né, óculos. mestre? Sujeito e predicado nunca se separam por vírgula. É bom que nossos bom. alunos já aprendem Boa. a norma mais fundamental de pontuação. A vírgula mais proibida da língua portuguesa é a que separa sujeito de predicado.
Sujeito de predicado. Isso. Já fica uma dica aí para Já aula. fica uma dica para uma outra, né? Bom, matamos a questão. Pois é, a letra E de novo, hein? Muitos escritores já confessaram ver no dicionário não um manual de consulta esporádica, mas um livro, como quaisquer outros, e que pode ser lido do começo ao fim. Termo do qual se diz algo, muitos escritores. Muitos escritores. O que se diz do sujeito, já confessaram. O verbo se adapta ao sujeito em número e pessoa. Que bacana, Perfeito. rapaz. Essa foi legal, João. Caramba, Perfeito. rapaz, você fez a questão ficar extremamente fácil, João. Bacana, bacana demais. Então, opa, deixa eu só colocar aqui, para que todos... Resposta, letra... Pronto. Puxa, que legal, É. mestre. Mestre, bacana. Você vai esquecer demais. em quanto tempo esse negócio? Ah, eu acho que eu vou lembrar por um tempo, só que eu vou ser bem sincero, professor. Tomara que a gente possa trabalhar em testes, porque eu confesso, não estou aqui... Muita gente acha que a gente, quando está fazendo esse tipo de trabalho, o João me conhece. Claro que existe o profissionalismo e tal, mas a maioria das coisas aqui foi um quiprocó para a gente preparar esse negocinho aqui, porque eu e o João, a gente faz quase tudo de improviso. Ele porque sabe muito. Eu porque sou meio metido a besta. Tô Né? aprendendo. E meu pai me colocava em cima de uma mesa, que foi criado com meu avô, com 4 anos, com a idade do meu filho, e me fazia ler trechos da Bíblia, entendeu? Eu não sei o que ele queria na vida, que eu fosse apresentador, eu queria algo que fosse. E eu fui aprendendo que na vida a gente tem de tentar se expressar da melhor forma possível. Mas o que eu digo é, eu me considero um aluno bem mediano, João, simples, mas eu gosto muito, depois que eu aprendi algo, testar. Eu testo 1, 2, 3. Eu não acredito em genialidade. Genialidade é para alguns, ó. Esse aí. Conversa, eu não, rapaz, Eu que não. papo Eu, furado. meu negócio é treino. Eu acho que se eu treinar isso que você está falando Estudar. pra caramba, eu vou bater o olho na questão, não é, João? E vai acontecer o que aconteceu aqui hoje. As palavras vão pular e vão... João, muito obrigado pela excelente aula, professor. Eu é que agradeço e a gente vai fazer mais algumas dessas para Legal. treinar e ficar bom nesse papo. Mais um pouco e nós vamos ficar bom nisso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu!